Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar com base em Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 até o 9, sob o título Copiosas Exortações. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus que o segredo do viver vitorioso da parte do cristão é como corpo local de crente. Por causa de quê? Visa as exortações da parte do apóstolo Paulo aos crentes em Filipos o amadurecimento em Cristo. E a gente está na carreira cristã, mas nunca sozinho. Nós não corremos sozinhos. E há um interesse básico aqui da parte do apóstolo Paulo, que é permanecer firme no Senhor. Quando diz nesta parte do versículo 1, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Note que se dirige aos crentes em Filipos como amados, porque nós somos de fato amados no Senhor. Quando a gente observa esta parte destacada, permanecer assim firmes no Senhor, a gente precisa ter uma noção do contexto, porque no capítulo de número 1 de Filipenses, no versículo 27, olha o que nos diz a palavra de Deus. Farei a leitura para que você possa acompanhar. Somente portai-vos do modo digno do evangelho de Deus, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Quando a gente pensa nisto, a gente vai ter que necessariamente reportar ao capítulo 3, versículo 20 e 21, quando Paulo diz aos meus crentes da seguinte maneira: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o vosso corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. Quando fala permanecer assim firme no Senhor, o contexto imediato mostra que está em vista o retorno de Cristo e por isso ele chamou seus leitores ou ouvintes, mencionando a alegria e coroa. Nós vamos ver isto quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 9. Vou fazer uma digressão porque nós temos logo no início do versículo esta palavra portanto. Quando ele utiliza portanto, nada mais é do que uma ponte entre os ensinos dos capítulos anteriores, e por isso a gente precisa obrigatoriamente ler tais capítulos para compreender o versículo 1 até o 9 dentro desse capítulo proposto sobre o tema copiosas exortações. Note que no versículo de número 3 ele vai fazer algo que diz aqui, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinto o mesmo no Senhor. Esta palavra que está destacada, que vem de rogar, é uma súplica. É diferente, no sentido de ser uma voz de comando. Ambas são pessoas corajosas, são companheiras de trabalho. Aparentemente, Evódia e Sintique eram pessoas de grande influência na igreja, tanto é que Paulo cita-as nominalmente, e precisava ter uma atitude elogiada. Quando a gente vai, por exemplo, para o capítulo 2, versículo 2: completai o meu gozo, para que tenhas o mesmo modo de pensar,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, porque era crucial para aquelas duas irmãs, bem como para toda a igreja, que houvesse uma harmonia, houvesse uma atitude realmente harmônica para que a igreja não sofresse o dano. E era crucial para a unidade da igreja. Essa harmonia de pensamento e disposição deveria ser o quê? Cultivada. Mais adiante, a gente vai observar no versículo 3 e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudeis. Ajudar quem? A Evódia e a Sínteque, para que elas restaurassem. Havia alguma rusga, algo realmente que estava fazendo com que não tivesse um bom testemunho perante a igreja e por conta da influência, possivelmente das duas, estava mexendo com a igreja, isto é, com os crentes naquela localidade. De modo que a gente vê ele falando no versículo 3 e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eram pessoas operosas, as duas irmãs citadas, mas havia realmente alguma ponta solta e Paulo fala para elas trabalharem, terem o mesmo sentimento, terem uma mesma postura, a qual ele mantinha e tinha junto com os demais companheiros que eram cooperadores, portanto, dentro dessa perspectiva bíblica, escriturística. No versículo 4 há esta expressão aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Note que esta repetição, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, é algo enfático, significando muito mais do que uma profunda alegria. É algo bem enfático por conta disto. Era uma alegria? Sim, era mas muito mais profunda. E não é à toa que ele vai utilizar a repetição para que possa dar ênfase. Pode parecer até mesmo uma exortação irracional, porque Paulo encontrava-se preso. Como é que Paulo vai falar sobre alegria? É porque, meus irmãos, a base da alegria não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Paulo se encontrava preso, porém a palavra de Deus não estava aprisionada. Paulo estava preso fisicamente, mas ele estava em Cristo ou no Senhor, de modo que há uma alegria do viver, que é um fator constante e faz com que coloque tudo em dia. A ordem de dia da parte de Paulo estava, ó, perfeita, porque ele estava regozijando no Senhor. Vale lembrar, quando a gente lê esse versículo 4 em todo esse contexto, havia judaizantes extremistas, eram legalistas, eles se opunham ao evangelho. Inclusive, eles se vangloriavam nos seus méritos. Mas acontece que o novo Israel adorava a Deus no Espírito. O novo Israel gloriava em Cristo Jesus. O novo Israel não confiava na carne, isto é, no privilégio externo. A igreja é descrita por Paulo como um novo Israel de Deus. Isto a gente vai observar nas páginas neotestamentárias. Mas além dos judaizantes extremistas, havia o que era chamado de antinomismo, pessoas que não estavam sujeitas às leis morais. Tais pessoas eram libertinas. Elas estavam ligadas à igreja e interpretavam mal a liberdade cristã. Elas estavam em inimizade com tudo
que a cruz representava e, de uma certa forma, solapava a eficácia do Evangelho. Não é à toa que a gente precisa ler, quando nos debruçamos sobre este recorte, esse texto de Filipenses 4, do 1 ao 9, ler em consonância com capítulo 3 do versículo 1 até o 3 e do mesmo capítulo, do versículo 18 até o 19. Vou para o versículo 5, que nos diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O motivo dessa doce moderação, destaco aqui a palavra moderação, é a iminente volta do Senhor. Perto está o Senhor. Era, sem dúvida alguma, uma referência à vinda de Jesus. A gente pode ver isto no capítulo 3, versículo 20 e 21, o qual nós já fizemos a leitura, quando ele fala que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo da humilhação para se conforme o corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, até que vai sujeitar a si todas as coisas. Mas a gente observa que vai fornecer esperança nos sofrimentos. Ou pode ser que o termo, ao invés de se referir à vinda do Senhor ou à volta, se refira à presença de Cristo habitada em nós. Neste sentido, o efeito é sermos unidos a Ele. E esta segunda possibilidade de interpretação a gente observa aqui no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Se era uma referência, quando diz aqui, perto está o Senhor, a volta de Cristo ou ao retorno dele, ou a presença de Cristo habitados em nós, é uma questão de possibilidades, são plausíveis, porém, eu não vou dizer assim, ser taxativo e dizer esta está certo, esta posição está correta, mas apresentando dentro desse cantinho de reflexão teológica. O que eu quero agora mencionar é justamente a importância, meus irmãos, de nós amadurecermos em Cristo Jesus. Nós não podemos ser crianças na fé, bebês espirituais. Precisamos das exortações da parte de Deus que vem através de sua bendita palavra. E enquanto eu estava projetando o texto em Filipenses capítulo 4, até então foi do versículo 1 até o 5, e eu disse que vai até o 9, é que nós vamos fazer a outra parte para que não venha delongar mais este vídeo, mas quando o irmão ou a irmã acessar o outro vídeo, que será feito na sequência, possa já estar meditando nas palavras ditas inicialmente, a fim de corroborar com o entendimento, um entendimento mais amplo a respeito da palavra de Deus. Espero que você tenha apreciado a palavra de Deus. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe no comentário. Na medida do possível, eu responderei quando não farei um vídeo específico em atenção à sua pergunta, à sua dúvida, à sua indagação. Todavia, a gente fica por aqui com esta primeira parte desse tema.